vou dizer uma coisa, eu acho que o Bahia chega mais pronto pro clássico. A ponto de dizer que é favorito? Sim, mas não muito favorito. Mas eu acho que o Bahia tem um time mais coeso, mais arrumado. O entrosamento do Bahia já vem, né, de uma base que sabe jogar junto, independente das peças que são modificadas. O Vitória tá buscando uma identidade esse ano. E esses caras têm mais ritmo de jogo do que todos esses aí do Vitória. Alguns que inclusive a gente colocou que podem até estrear na temporada. Então eu acho que o Bahia chega, Cássio, para esse jogo muito mais pronto do que o Vitória. E isso, querendo ou não, faz diferença. É óbvio que é clássico. Aí a galera vai cair no senso comum, né? Favoritismo não é adivinhar placar. Não existe favoritismo, é contexto, não existe antes da bola favorito rolar, em clássico. Meu irmão, claro que pode existir. De um lado é um time e do outro é outro. Os aspectos intangíveis de um clássico, eles só entram em campo quando a bola rola. Mas quando a gente fala do jogo, você vê a questão tática, que a gente está hoje aqui com o Mauro Maia, com o Paulo Analista, né? Falar da questão das peças, desse jogo de xadrez, dessa movimentação, das valências. Mas clássico, velho, clássico, vamos lá. Começa o Bavi na Fonte Nova, Jean Lucas, puf, dá uma porrada em Baralhas. Opa, o jogo é do Vitória. E o Bahia fez um jogo espetacular. PP vai lá e puf na canela de Azevedo. Tudo pode acontecer, mas isso é contexto de jogo. O que a gente faz aqui é analisar antes da bola rolar. E aí, repito, pra mim o Bahia chega mais favorito pra esse jogo, porque ele tem um time mais completo, mais coisa do que o Vitória tem hoje. A gente vai ouvir agora depois Paulo e Mauro, eu não vejo favoritismo no Bahia por dois aspectos. Primeiro, que o primeiro de tudo, o ponto base, o Bahia fora de casa é outro comportamento. Eu não sei explicar, talvez vocês quiserem arriscar, porque não parece algo intencional, é alguma coisa que vai além do entendimento óbvio ali. Mas o Bahia se comporta de outra forma. É um ponto. Segundo, essa formação, por tudo que Mauro trouxe aqui, eu acho que vai fazer o Bahia ter dificuldades, somente sem a bola. E o Bahia vai ficar sem a bola no Barradão contra o Vitória em algum momento. Alguns momentos, né? Então, eu não coloco o favoritismo para o Vitória, eu reconheço todo esse processo que você está falando, de uma formação de time, a segundo jogo com o time principal, e foi um time principal que ficou na barra da saia da Série A ali, quase cai. E muita coisa precisa ainda evoluir. Mas o favoritismo... hoje eu fico humorista, eu não dou favoritismo para ninguém. E o humorismo é um posicionamento, tá? Tipo lógico. Assim, eu quero deixar claro. É lógico. Eu não tenho problema com isso, não. Mas o Bahia fora de casa não me. Se fosse na Fonte Nova, eu dava favoritismo no Bahia. Então, sendo Barradão, pra mim, não tem favorito. Eu também fico em cima do muro. Embora a gente trabalhe com análise, acho que a gente, mesmo trazendo a parte mais tática, a gente tem que entender que o futebol tem outras vertentes que englobam muito o jogo além da parte tática. E eu já falei isso, é uma crítica que eu faço aos dois clubes. O Vitória não sabe jogar na Fonte Nova e o Bahia não sabe jogar no Barradão. Pra mim isso é muito claro nos jogos. Verdade. Muito claro. O Vitória não consegue fazer os mesmos comportamentos na Fonte Nova que faz no Barradão. E o Bahia não consegue manter, não só no Barradão, né? Fora de casa, que você vai falar mais sobre isso. De como um todo é um problema do Bahia. Mas acho que o fator casa no Bavi é um ponto muito subestimado. Desde o 2024, a Vitória subiu pra Série A. A Vitória não ganhou do Bahia na Fonte Nova e o Bahia não ganhou do Vitória no Barradão. A última vitória de ambos fora foi em 2020. O Vitória na Copa do Nordeste, aquele jogo que o Ronaldo fez chover. 2-0, um gol de Vico e um de Carleto. E o Bahia com os times de transição deu 2-1, gol de Arthur Rezende. E Anderson, e era Heron no Vitória. O gol de Carleto também foi a falha de Douglas, uma pancada. O Douglas, na minha opinião, falhou uns 2 gols. E por pouco o Ceará não faz o terceiro naquele jogo. Sim. E o Bahia perdeu um caminhão de gols com o Ronaldo fazendo chover. Então, ali, 2020, é um ano de 6 anos, Paulo. Então, realmente, acho que o fator casa em Bavi pesa demais. É uma outra atmosfera, é um outro clima, é uma outra postura dos dois times. Né? Eu mesmo já cansei de criticar já o Carpini, que o Vitória jogava de um jeito no Barradão. Chegava lá na Fonte Nova, ele fazia uma postura... Lembra desse Bavi da expulsão de Jean Lucas? Que o Bahia, mesmo com um a menos, sim, um minuto impôs, de jogo, menos de um minuto. O primeiro Oswaldo vai pra entrevista coletiva, aí ele é perguntado, sim, mas vocês... E aí? Ele fez, mas a gente não tava preparado pra jogar assim, não. Porra, meu irmão, me ajude. O Oswaldo falou, a gente não tava preparado pra jogar Pra jogar assim. com um a mais. Pra jogar com um a mais propondo o jogo. É isso. Pra deter. O professor Danilo Ranieri, caso trazendo o aspecto do Bahia do ano passado para analisar o Bahia fora de casa. O favoritismo do Bahia é baixo porque o time não é o principal. Mas o que é que eu tenho para me apegar para acreditar que mudou? A gente tá falando de mesmas peças, a gente tá falando inclusive que isso é uma vantagem, né? Você preservou uma estrutura de time, o clube todo é o mesmo, eu preciso ver. Antes de ver, o que eu tenho de exemplo do Bahia fora de casa é o Barradão ano passado, que Rezende furou, que Arias botou a mão na bola, que o Bahia não conseguiu chutar uma bola no gol direito. Essa é a referência que a gente tem. Então, pra mim, você constrói as coisas com referência. A referência que eu tenho do Bahia fora de casa ainda é essa, é ruim. Então, acho que
é um grande problema. E aí, mano? Eu também fico no humorismo aí, né? Porque eu entendo a questão de processo, e aí o Bahia tá na frente do Vitória nesse sentido, é porque o trabalho de aventura não tem 6 meses ainda, né? Não. Então isso impacta muito em termos de comportamento. Só que a gente precisa ter um entendimento também de que fora de casa, o Cássio falou, é importante. E não é nem só porque é fora de casa, eu acho que tem um aspecto tático que dá para trazer em relação a isso. O Bahia é um time que com bola ele se comporta muito bem. E ele se sente confortável com bola, inclusive. Então, quando joga fora, o adversário, muitas vezes, vai tirar um pouco dessa posse. E o Bahia sem posse, ele tem problemas. É vulnerável. É impressionante. Tem problemas, né? Por conta de falta de pressão no portador da bola. Não em todos os jogos, mas eventualmente acontece. Né? Cenários onde o balanço defensivo do Bahia acaba sendo muito fragilizado, seja quando está em bloco alto ou em bloco médio. Até uma escolha do Rogério fechar os espaços e não estar sempre pressionando o portador. Então isso tem um preço. Toda escolha tem um preço. E não estou dizendo que é ruim ou bom, é uma escolha. Sim. Né? A gente fala sempre do cobertor curto, né, Paulo? Se você cobre o rosto, o cobertor é curto, seus pés ficam ali à mostra. Se você faz o contrário, é a mesma coisa. Então, para tudo tem escolhas. Assim como se eu escolher marcar por zona, vai ter um problema que a marcação individual não vai ter. Mas a marcação individual tem um problema que a zona não tem também. Sim. E assim, vai seguindo o futebol. Então, para mim, essa questão de favoritismo ela é um pouco complicada em função disso. O Bahia perdendo posse fora, ele torna-se um time que ele vai ser mais alvejado. A gente está falando de um time que é o Vitória, que tem uma capacidade física que pode gerar um problema pro Bahia. Boa bola parada. Isso quer dizer que o Vitória vai ganhar? Não, quer dizer que o Bahia vai ganhar, não. Mas fisicamente, quem é que chega mais pronto? Um Vitória que jogou com suas peças na quarta-feira ou um time que está todo descansado? Não, caso seja então, essa equipe. Eu ia chegar nisso. Em relação ao planejamento do Vitória, a gente está falando de um time principal que jogou a primeira partida contra a Juazeirense, que é um nível muito abaixo do Bahia, né? Assim, em termos de nível competitivo. E não precisa se esforçar tanto pelo contexto do jogo. E até acredito que em determinado momento do jogo administrou. Né? Porque não precisa se desgastar, já estava com um placar feito e etc. Mas assim, isso também pesa. Né? Eu não vou nem entrar tanto no mérito dos jogadores que nunca jogaram Bavi, porque aí é muito singular também de cada um, mas ter pouca minutagem para rodar um Bavi contra um time de Série A já, né, de cara, é complicado. Até pensando no Remo, por exemplo, mas é o Remo, acabou de subir. Não importa, é um jogo de Série A. Você precisa estar com rodagem para os atletas chegarem no jogo preparados. Né? Então me preocupa um pouco isso em relação ao Vitória. De você ter jogadores ali que fizeram 90 minutos mais acréscimos agora, pô. Então pode acabar uma rotação alta no começo da partida e ir caindo. Mas eu tinha a impressão que cansou. Pode acontecer. Tempo, né? Mas também, se ele não cansasse, ia ser... Foi um absurdo que ele correu. Dá um nele, né? Esse Bahia, velho, assim, que por mais que tenha a possibilidade aí de Luciano Juba, como o Yuri Santana trouxe aí no canal do Puco, o próprio Ademir, o próprio Eric Pulga, é um time que vai chegar mais descansado. É um time que vai chegar mais inteiro fisicamente. E no primeiro Bavi do ano, onde, beleza, o cara chega com o tanque cheio no primeiro jogo, mas a sequência de jogos vai minando nesse início. O cara só consegue manter a performance no segundo jogo, quando ele começa, né, a ter ritmo de jogo. Então, pensando tão somente no Bavi, sem pensar no que vai acontecer na quarta e na quinta-feira, porque o Bahia ainda tem essa vantagem. O Bahia tem um dia a mais, por mais que viaje. O Bahia joga na quinta. Quarta, filho. Antecipou, Vila Belmiro. Ah, foi? Não sabia, perdão, desculpe. Errei, fui moleque. Mas tava marcado pra quinta-feira. Originalmente, mas o Corinthians vai jogar a Supercopa domingo, pediu pra antecipar pra ter mesmo tempo mas o Bahia teria essa vantagem, mas a vantagem... Por outro lado, joga na Vila, não é na Arena Corinthians. Porque vai ter a viagem e tal, mas vamos lá, perdeu até essa vantagem. Então, é mais pra mim, inclusive, a partir de agora, com essa informação que o Perdão não tinha me ligado, enfim, que o Bahia vá com um time mais parecido com esse do que provavelmente com suas principais peças. Porque o Bahia vai ter que fazer essa viagem. E para pensar no Bavi, se você não vai ter o seu time, o finesse, né, do Bahia, que você entre com um time competitivo e que fisicamente você consiga ser superior. Mas aí tem um desafio. Por mais que o Bahia tenha qualidade e esse jogo associativo que Mauro destacou com o Cauli, Nestor, com o próprio Acevedo, até o Michel Araújo pode contribuir nisso, o Bahia, ele se defende bem com a bola. A forma como o Bahia se defende e blinda seu sistema defensivo é ficando com a bola no pé. Até aquele 2-1 da expulsão de Jean Lucas, o que o Bahia fez na Fonte Nova ficou com a bola. Porque o Vitória não foi... O que o Oswaldo falou é importante. O Vitória não foi preparado para exercer pressão no portador da bola. Então o Vitória ficou correndo atrás da bola o tempo todo no jogo. Quando o Bahia voltou no segundo tempo, que o Vitória teve a bola e foi para carga, o Vitória criou. Bola na trave, cabeçada, Kaisers fez o gol. Porque o Bahia tem essa vulnerabilidade. Por isso que o Bahia fora de casa. O Bahia abriu o placar contra o Inter, você lembra disso? Lembro. Aconteceu o quê? 1 minuto depois, gol. O Bahia vai jogar atrás contra o São Paulo. São Paulo em crise, gol. Corinthians, o Bahia ganhou o último jogo lá, 2-1.
Porque tá Mas alguma foi coisa um jogo alinhada, porque difícil. foi uma loucura, pô. Jogo difícil. Os caras perdendo gol anulado, Mateuzinho o impedimento. tempo todo. Exatamente. Então, o Bahia tem uma dificuldade muito grande sem a bola. E é por isso que o Bahia fora de casa, a gente tem a sensação de que o Bahia não joga. Porque o Bahia fora de casa, naturalmente, o time da casa, em algum momento, fica com a bola. E na fonte expõe tem isso. todo o ambiente também da torcida, porque acaba sendo impactante, né? Os jogadores se sentem mais à vontade nesse contexto de apoio, etc. E aí o Bahia, se o time faz um gol, 15 primeiros minutos, acabou. Aí a torcida vai pra... Né, acaba o jogo, a torcida vai apoiar até o final, não tem como, né, porque condiciona muito a partida. E isso muda. Agora sim, fora de casa, mesmo o tempo de posse, o Bahia precisa terminar bem as jogadas. O que é terminar bem as jogadas? Né, para o torcedor entender. O bloco do Vitória está montado para defender. O Bahia tem que terminar com a finalização no gol. Ou para fora, voltar pro goleiro pra o puxar goleiro o- rebater. Se bater parede, né, ou seja, bater no bloco e voltar a bola, aí entra no jogo do Vitória. Que é o Vitória tirar essa bola do setor mais pressionado, encaixar um passe em profundidade, Longo. e aí o Bahia tem que correr para trás. Aí com exposição de lateral e etc, que acontece muito do Bahia, O inclusive. Gabriel Xavier. É. Então não é só ter a bola, é Se tivesse você... David Duarte também correr pra trás ia ser terrível. É você ter intencionalidade, pô. Não é só trocar passe, você tem intencionalidade. Então eu chego no corredor lateral, eu vou usar essa bola no meio espaço, porque eu já tem uma articulação sendo feita por ali com o Cauli, por exemplo. Né? A intenção é achar a profundidade depois, vou mover o bloco para determinado lado. Tem vários fatores aí que acabam entrando dentro desse contexto. Não é um jogo tão simples, né? Ter a bola também não é... tem a bola, ganha jogo. Não é só isso. Exato. Até Mingo por- não joga não, né? Hein? Mingo não. Por quê? Tá certo. Porque é quem mais acha passe em construção. Quem acha o passe que quebra a linha, a né? passe pra poder quebrar a primeira linha de Mingo Só é o fato não dele só poder conduz, ser ele um lateral conduz, com ele bola, conduz. o lateral virar atacante. Porque quando ele conduz, ele empurra Juba, meio mundo de gente, todo mundo pra dentro. do campo. Juba faz assim, valeu, Mingo, segura aí que eu já fui. Um abraço. Ele vai. Lado Mingo esquerdo é Bahia com com Mingo, isso, Juba, Pulga e Jean Lucas É Bahia. gira muito ali, é bizarro. O Bahia, tanto que o Bahia, se for. Quer ver uma sentença de morte pra jogar contra o Bahia? É você perder um jogador expulso. Acabou, seu jogo tá comprometido. O Flamengo sofreu com isso. Danilo, quando foi expulso, mudou o jogo. Tipo assim, olha que era um Bahia todo lapeado. Tá cheio de desfalque. Mas a estrutura do Bahia, como o Bahia ganhou o jogo assim com o Cruzeiro, não sei se você lembra, 4x1. Lembro. Jogo do Vasco, 2 anos seguidos. Tava 1x1, David expulso. Bahia, blá, engole. Outros exemplos acontecem. O time perdeu um jogador contra o Bahia, porque o Bahia justamente faz isso. Ele não. Ele circula a bola com paciência, tem essa intenção muito clara na Fonte Nova. E aí eu não entendo esse desenvolvimento não acontecer nem um pouquinho fora. Eu queria que ver isso. Bragantino, fora. Tomou o Teve a menino, foi expulsão. expulso. Mosqueira, né? Sim. Acho que foi Mosqueira. Foi expulso. Meu irmão, o Bahia deu 3x0, fora o baile no Bragantino. Acabou o Bragantino. O Bragantino começou bem. Não sei se você lembra. Tanto que o menino é expulso porque o Bahia tá tomando calor, só que tem Ademir. Sim. Aí vem Foi um lançamento. contra-ataque, né? Aí Ademir é derrubado na. Então, assim, esse jogo ele tem bons caminhos. Agora, por outro lado, quando você tá sem a bola. Não, aqui é o Ivan Lacerda, tá dizendo que foi Hurtado. Hurtado, desculpa. Hurtado. Eu não sou muito da área do Bahia, mas uma percepção que eu tenho vendo de fora como profissional. Acho que também um dos problemas do Bahia é que, muitas vezes na Fonte Nova, o Bahia vence jogos mais em volume, em quantidade de jogada do que em eficiência. Sim, O Bahia finaliza fez 30 chutes, faz um gol, 2 gols. E quando você joga fora de casa, você não vai ter 30 chances como você tem na Fonte Nova. Não vai. Sim. Aí você tem 10 chances criadas. E aí, aproveita quando a pouco. eficiência, o aproveitamento é baixo, o Bahia, aí na terceira perde a confiança, que a torcida lá do outro lado já veio junto com o time. Atlético O time Mineiro. melhorou na partida. Recentemente o Bahia tomou 3x0, perdeu 2 gols de cara antes de tomar o primeiro. Eu falo, por exemplo, a final do Baiano do ano passado, era pro Bahia ter feito 5, 6 a 0 tranquilo. Foi mesmo. Ah, sim. Jogo da ida. Pois Se é. Arcanjo não fosse Arcanjo, em Ubavia, aquele jogo, pênalti perdido, as outras milhares de chances que o Bahia teve, então acho que impacta o Bahia isso também. O fato deles produzirem muito, a eficiência ser menor.